Vamos orar ao Senhor. Deus querido santo, muito obrigado, Deus, por este momento em que aqui nós estamos diante do Senhor, na sua casa, exaltando o seu nome, glorificando o nome do Senhor, porque só o Senhor, Deus, é digno de honra e de glória. Por isso estamos aqui nesta noite. Não viemos aqui porque queríamos vir, viemos aqui porque queremos sentir a sua presença e a unção do Senhor sobre a nossa vida. Assim eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, querido. O título da mensagem dessa noite é este: o Espírito Santo nos deu. Quem nos escolheu foi Deus. Deus escolheu a mim. Pode tocar o fone musical. Deus escolheu a mim, escolheu a você. Ele nos separou desde o ventre da nossa mãe. Se dependesse de nós não viríamos nunca para a casa do Senhor. Mas Deus nos separou. Deus olhou para o nosso coração e assim Ele nos separou e nos colocou diante dele para fazer a obra ao qual Ele nos colocou em nossas mãos. Então, quando nós lemos essa passagem do rei Davi, é muito linda essa passagem. Quando Samuel era profeta e era juiz, e ele julgava o povo de Israel. Mas chegou um momento em que o povo queria um rei como outras nações, e pediu ao Senhor que o Senhor desse um rei para eles. E eles escolheram Saul. A palavra de Deus disse que no meio do povo não tinha um homem mais formoso do que Saul. Ele era bem formoso. Vamos imaginar como um homem bem de uma estatura, formoso, de boa aparência. Era Saul. E a palavra de Deus diz que assim o povo escolheu. E Samuel ungiu, porque o povo escolheu, Deus mandou que assim ele fosse ungido como rei. E quando o povo pede para o rei, agora eles vão viver a consequência do rei. O que o rei iria fazer com eles? O rei iria chamar e ia buscar a responsabilidade para com o povo. Por quê? Porque agora ele era rei. Antes ele era como um homem qualquer, mas agora ele era um rei. Então eles teriam que obedecer e se colocar na posição, porque senão aqueles que não obedecem um rei, o rei, a ordem do rei é que venha a ser tirada a vida daqueles que se levantar contra o rei. Então a palavra de Deus vai dizer que eles escolheram Saul. Saul era de boa aparência, era belo. Mas passou-se o tempo, Saul vem a desobedecer a Deus. Saul era rei, né? Mas não era profeta e nem juiz. Ele queria ser tudo isso. E ele fez sacrifício. E só quem fazia sacrifício era Samuel. Era separado para fazer sacrifício. Aí ele veio e sacrificou. E Deus não se agradou disso. Não é? Quando alguma coisa nós derramamos diante de Deus, irmão, Deus, o que Deus faz? Deus se entristece comigo e com você e com todos aqueles que vêm a desobedecer ao Senhor. Se Deus separou você, é para você ser bênção. Se Deus nos separou, é para que nós venhamos ser bênção diante do Senhor. Se Deus nos separou, é para que nós venhamos fazer a obra dele e caminhar juntamente com ele na obediência. E não sair da presença do Senhor. Então agora, quando Saul desobedece a Deus, Deus agora é que vai escolher o rei. Saul foi escolhido pelo povo, mas Davi foi escolhido por Deus. Como eu e como você que aqui está. Quem nos escolheu foi Deus. Nós somos mais do que vencedores, porque Deus nos escolheu. E assim, quando Deus nos escolheu, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aí Deus manda que Samuel vai, enche o vaso de azeite e vai à casa de Jessé, que lá ele vai escolher o novo rei de Israel. Mas Samuel, né? Aí Samuel agora, ele fala com o Senhor, Senhor, mas
Saul vai descobrir e vai até tentar contra a minha vida. Mas vai lá. Pode ir, pega uma ovelha e sobe a casa de Jessé e diz que vai sacrificar. E ele assim ele fez. Pegou a ovelha, levou, chegou à casa de Jessé. E ali ele foi sacrificar. E chamou Jessé e seus filhos. Tudo já estava no plano de Deus. Para que Deus escolhesse Davi. Deus escolheu você nessa noite para fazer a obra que Ele tem colocado nas suas mãos. Em momento nenhum tenta se afastar do caminho do Senhor. Em momento nenhum tenta sair da posição que Deus colocou você. Muitas das vezes é de nós mesmos, mas do homem, nós até nós queremos parar a nossa caminhada. Não é assim, pastor? Muitas das vezes queremos parar. Quantas das vezes eu quis parar a minha caminhada? Olha o Espírito Santo de Deus falava, foi eu que te escolhi, fica na tua posição. Quantas das vezes já estava tudo preparado para sair da posição, do lugar onde eu estava, e Deus sempre falava, continua, eu ainda não te liberei. E por final, um ano atrás, eu ia colocar o meu sobrinho, isso tudo de mim mesmo. Eu usava usava a minha esposa e eu falava, não, eu vou colocar ele no meu lugar. Eu já não aguento mais. Aí Deus usou outras pessoas e eu ali naquela convicção consagrei o meu sobrinho para assumir o meu lugar ali no ministério. E Deus usou um ateu num sonho para mim e falou assim, num sonho, aquele meu amigo que era ateu, que trabalhou comigo, falou assim comigo, você ainda está na direção daquela igreja? Eu falei, estou sim. E ele falou comigo assim, ai de você, se deixar aquele lugar onde Deus te colocou, o ateu. E outros mais foram usados para o Senhor, para que eu não deixasse o lugar onde eu estou. E Deus faz assim. E Deus continua trabalhando assim, dessa maneira, na minha e na sua vida, porque Deus quer aquilo que Ele colocou nas suas mãos, Ele quer que você faça, e não outro venha fazer. Se Ele buscou, Ele trouxe o pastor Valdeci neste lugar e colocou ele aqui, porque Ele quer que ele continue a obra, até o dia em que Ele quiser que ele fique aqui neste lugar. E no momento que quando chegar a hora, Deus vai falar assim, achei outro para substituir você, e Deus vai trazer e vai colocar. Como vai fazer comigo também. Não sou eterno, não vou viver para sempre, porque uma hora vai chegar, a velhice vai chegar na minha vida. Já vou fazer esse mês dia 26, 63 anos. Chegou, o tempo chegou na minha vida, não é? E quando Deus me separou para a obra, para fazer a obra dele, Deus me escolheu. E eu fui me preparar, estudar, fazer um curso de teologia. E quando às vezes, querido, dentro da sua própria família, quem vai se levantar contra você são os seus. É eles que não vão fazer fé em você, é eles que não vão acreditar em você, e não vão acreditar na sua família, nos seus filhos. Assim era com a minha família e com as minhas filhas. A certa vez estava conversando com uma senhora e ela falou assim, a minha filha passou na faculdade, vai fazer a universidade, vai cursar a universidade, o meu filho também. E eu falei, a minha filha também. Qual a faculdade que ela vai fazer? A minha filha tentou 3 tipos de faculdade federal e passou nas 3, escolheu uma. E ela olhou para mim de cima e embaixo, mas como? Eu falei, como? Como? Porque Deus abençoou ela e ela estudou e conseguiu passar uma das melhores faculdades do Rio de Janeiro, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e hoje ela é engenheira agrônoma. E a minha outra filha passou para estudar na Universidade Federal Estadual do Rio de Janeiro, que é o UERJ, e ela fez turismo ali, também conseguiu passar. Mas dentro da família, muitos colocam para baixo, começou, mas não vão terminar, não é assim? Quando eu comecei a fazer o meu curso de psicanálise, no primeiro ano a família dizia assim, será que vai conseguir? Quando eu comecei a fazer meu curso de teologia, e eles diziam assim, não vai passar nem no primeiro ano. E eu creio que assim também foi com Davi. Davi era desprezado, vivia tomando conta das poucas ovelhas, quando ele foi diante levar sofrimento para os seus irmãos ali, que estavam na frente de batalha, e o seu irmão Samar falou assim para você, por que você deixou aquelas poucas ovelhas lá? Volta novamente para o seu lugar onde você está. E muitas das vezes dentro da própria família, por causa de mim e de você. Mas quem nos escolheu foi Deus. E a vitória
que Deus colocou na minha mão está na sua mão. E nessa noite, se você crê nisso, receba em nome de Jesus, porque quem te escolheu foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Nunca conta o seu segredo para ninguém, não. Nunca conta para ninguém que você vai fazer um concurso, que você vai fazer uma universidade. Conta não. Você sozinho com Deus. Quando vier a vitória, aí você conta. Aí vão ficar assim. Uau! Ué! Uau! Por quê? Mas não era filha daquele pedreiro? Não era filha daquele irmãozinho? Lá, bem humildezinho? Era assim. Mas Deus abençoou, porque Deus escolheu. E Deus faz assim, querido. É o que Deus fez com Davi. Aí Davi tomava conta das poucas ovelhas, malhada. De trás da malhada Deus tirou. Sabe o que era ovelha malhada? Era ovelha sem fins comerciais. As ovelhas de bom comércio eram aquelas bem bonitas, bem popudas, zona, né? Bem com a lã de uma cor só. E quando isso acontecia, que o dono da fazenda tinha, ele colocava elas nos melhores lugares, na frente da fazenda, para que quando o mercador passasse, ele ia olhar as ovelhas de boa aparência e ia comprar. Mas Davi era desprezado. Ele estava no final, nos fundos da fazenda, da propriedade, e cuidava das ovelhas. Mas cuidava de que forma? Com carinho, né? Cuidava com carinho aquele que o seu pai colocou nas suas mãos. Então tudo aquilo que Deus colocar nas suas mãos, faz conforme as suas forças. Nunca despreze aquilo que Deus colocar nas suas mãos. Seja para limpar a casa do Senhor. Continua fazendo, que Deus vai honrar você. Seja para tocar o instrumento, né? Eu tenho dom para tocar o instrumento. Ele vai te honrar. Seja para estar diante do grupo das irmãs, continua, que Deus vai continuar te honrando. Deus vai continuar te exaltando. Deus vai continuar exaltando você, varão. Sabe por quê? Porque quando olho para você, eu vejo algo diferente em você. Diferente. É a unção de Deus que tem na sua vida. A presença de Deus na sua vida é tremenda, da ponta da cabeça à ponta do pé. E muitas das vezes alguém olha para você dentro da sua própria família e não faz caso de você. Mas não esquenta não, sabe por quê? Porque quem te honra e quem vai te exaltar é Deus. E quem honra o pastor aqui é Deus. Muitas das vezes pode passar muitos medalhões por aí, com teologia, com tudo que tem. Se exalta com a teologia. Eu tenho teologia, fiz 4 anos de teologia. Para mim, cursei psicanálise 4 anos. Para mim, isso aí para mim não é nada. Eu gosto de viver, sabe onde, querido? Diante dos homens humildes que estão ao meu redor. Os pastores com o qual eu convivo são humildes. O pastor Valdeci, pastor Amado do Rio de Janeiro, pastor Mário, e pastores que eu tenho convivência no Rio de Janeiro. Mas aqueles que passam com o nariz levantado para cima, irmão, eu deixo de lado. Deus não está nisso aí não, querido. Nós temos que estar sempre na humildade. Se eu chegar na sua casa, você tiver somente uma farinha com água para mim comer, eu vou sentar com você e vou comer. Eu vou comer aquela farinha com você. Comigo não tem isso, tá? Então com Davi, era assim, Davi vivia desprezado diante dos seus irmãos. Os irmãos bonitão, né? Fortão, pronto para a batalha, para a guerra, homens de guerra, só forte, saradão, bonitão, né? Aí então, Jessé pensou que seria ele. Aí apresentou os melhores. Mas Deus não queria os melhores. Ele foi buscar lá onde estava bem escondido, o mais humilde. O Senhor buscou lá, como buscou a mim, buscou você. Buscou a mim, buscou você, nos exaltou e nos coloca para fazer a obra que Ele tem colocado nas nossas mãos e nós vamos continuar fazendo. Porque Deus faz assim, querido. Ele faz dessa forma. Aí quando passou lá o bonitão, passou o Ramá, foi passando todos eles, né? Abinadab, foi passando o melhor. Jessé colocou os melhores. Jessé deve ter falado assim: esse aqui vai ser o grande rei de Israel. E é nada. Eu já sabia quem seria um grande rei. A palavra de Deus disse que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Era o homem segundo o coração de Deus.
E quando chegou o momento, né, que passou todo, Jessé vai dizer: não tem mais filho? Acabou os seus filhos? Acabaram os seus jovens, né? Acabaram os seus jovens? E disse: ainda falta o menor, esse que apacenta as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Só vão sentar à roda da mesa quando você chegar. Só vai acontecer o que tem que acontecer dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da universidade que você está cursando, dentro de qualquer lugar que você estiver. Só vai acontecer quando você chegar. Quando você chegar e colocar os pés aí, Deus fala assim: pode acontecer um evento, pode acontecer, porque ele chegou. Porque vai acontecer quando você chegar. Só quando você chegar que vai acontecer o que Deus tem que fazer. Aí foram chamar, né? A palavra de Deus disse que ele andou buscar dele e o trouxe. E era ruivo, diferente, né? Não sabe o que é o ruivo, né? Cabelo diferente, muitas das vezes o ruivo tem a cara cheia de sarro. A maioria dos ruivos é assim: cabelo ruivo, branco com a cara cheia de sarro, né? E era ruivo, formoso, de semblante de boa aparência, de boa presença. E disse o Senhor: levanta e unge, porque este mesmo é. Adiantou Jessé mostrar os seus melhores, que Deus já tinha visto o coração de Abinadab, de Ramá e de outros mais. Deus já tinha visto a exaltação do coração do pai também. Deus já estava olhando, já tinha visto. Ele querendo se exaltar, querendo colocar ali o filho mais bonito, enquanto o desprezado estava lá. Mas aquele que é desprezado é desse que Deus gosta. É desse que Deus gosta. É esse que são desprezados, que estão lá escondidos, cuidando das poucas ovelhas. É desse que Deus se agrada. É quanto mais nós nos humilhamos, irmão, é quanto mais nós colocamos ao chão o nosso rosto ao pó, é que Deus se agrada, é que Deus se alegra conosco. É assim que Deus faz. Aí quando chegou, foram chamar, ungiu. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, desde aquele dia. E o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Agora esse era o rei de Israel. Agora ele era o rei. Mas ele se exaltou. Por isso que Deus chamou Davi. Se Deus chamasse Abinadab ou Ramá, quando ele recebesse ali a unção, ele já ia lá, eles iriam lá e matariam o rei Saul. Davi era tão obediente para com o seu rei, que quando ele estava na caverna de Adulão, que quando ele estava escondido, e ele ali, os seus soldados falaram: corta a orla do vestido, das suas vestes, e ele cortou. E os soldados falaram assim: mata ele, agora chegou o momento. E ele falou: ai de mim se tocar no ungido do Senhor. E quando eles saíram dali, que desceram, e lá de cima, o rei Davi chamou o rei, falou: rei meu, se prostrou diante dele. Porque tentava querer matá-lo, né? Porque Saul queria matá-lo. E ele se prostrou diante do seu rei. Ai de mim se tocar no ungido do Senhor. Ele cortou somente a orla da sua roupa, e ele já ficou com o coração apertado. Em momento nenhum, levou 18 anos para ele ser rei. 18 anos. E ele aguardou com paciência. Sabe por quê? Porque ele era o homem segundo o coração de Deus. E ele em momento nenhum quis se exaltar contra Davi. Em momento ele sempre se esquivou e saiu de Davi. Saul querendo matá-lo, e ele se esquivava, mas ele não atentava contra o ungido do Senhor. Porque Davi ainda era ungido. E ele em momento nenhum ele ia se levantar.
E em momento nenhum, quando aonde nós estamos, em qualquer lugar, se Deus levantou este homem aqui, porque ele é ungido do Senhor neste lugar. Eu posso ser o presidente do ministério, mas hoje eu estou aqui debaixo de quê? Da obediência dele. Porque ele que está aqui como ungido do Senhor. O ungido do Senhor é ele. Então eu devo o quê? Obediência a ele. Glória a Deus. Não é só porque eu sou o presidente que eu vou chegar aqui e fazer o que eu quiser, não. O ungido do Senhor aqui é ele. Tem que estar na obediência dele. Alguns estão na casa do Senhor, se levanta contra o ungido do Senhor. Correta coisa é se levantar contra o ungido do Senhor, irmão. Não pode. Se já chegou um momento e a hora em que não dá mais certo, né? Chega diante dele e fala que vai sair debaixo de bênção e ele vai te abençoar e você vai embora. Mas nunca saia diante do ungido do Senhor com raiva e se levante contra ele, não, porque lá na frente Deus vai puxar as suas orelhas, vai puxar a minha orelha, vai puxar a orelha de tudo. Sempre vivi debaixo da dependência dos meus pastores. Nunca se levantei e nunca se exaltei diante dele. E Davi era esse homem. Davi era esse homem desta forma. Em momento nenhum, ele já era rei, ungido por Samuel. Ele poderia muito bem chegar e falar assim, ir lá, juntar os seus homens e acabar com quem? Com Saul. Mas não fez. Aguardou o tempo em que Deus tinha determinado para ele, na hora certa. Quando Saul morreu, ele foi consagrado, foi ungido e agora tomou a posição de rei. Mas tudo no tempo de Deus. Tudo na hora e no tempo de Deus. Na hora em que Deus determinar, vai ser a hora. Nós não podemos passar o momento e nem a hora. Na hora de Deus. E assim nós vamos ver que ele, o filho de Saul, que era Jonathan, era o grande amigo de Davi. E nem Jonathan se levantou contra Davi quando ele foi rei. Porque se fosse seguir, né, a linhagem do rei, Jonathan seria o novo rei de Israel. Mas quem escolheu Saul foi o povo. Quem escolheu Davi foi Deus. E eles continuaram sendo amigos até o final, até a morte de Jonathan. E depois, quando passou o tempo, Jonathan teve um filho, que era Mefibosete, que era aleijado das duas pernas. E depois, quando passou o tempo, Deus falou, ainda há alguém, aí Davi falou, ainda há alguém da família do rei Saul, viu? Aí falaram que tinha Mefibosete, filho de Jonathan. E o que ele fez? Manda chamar para vir na minha casa, comeu na mesa do rei. E Deus deu aquelas, e Davi deu aquelas terras todas que era do reinado de Saul para Mefibosete. Exaltou ele. Davi tinha o coração pobre. Davi, ele era um homem violento. Ele ia nas suas batalhas e voltava com a vitória, porque Deus era com ele. Sabe por quê? Porque todas as vezes que ele ia para a batalha, quando ele voltava, ele se prostrava diante de Deus e agradecia a Deus pela vitória. E Deus se agradava disso daí. Mas quando foi para construir o reino, ele construiu o templo, Deus não deixou, porque a mão de Davi era muito sangrenta, tinha muito sangue. Aí Deus mandou e Salomão construiu o seu templo. E Salomão construiu o templo, fez tudo o que era para fazer. Depois Salomão se desviou com as suas concubinas, deixou que as suas mulheres, as suas concubinas trouxessem para dentro de Jerusalém a deusa Astarote e a Baal. Aí Deus vai exaltar Davi. Lá atrás falou assim, meu filho, todo o tempo que viveu na minha presença, nunca se levantou contra outros deuses e jogou sobre a cara de Salomão. Glória a Deus! Porque ele era o homem segundo o coração de Deus. Nós, como filhos de Deus, não temos que ser segundo o coração de Deus. Fazer aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, viver na obediência, sempre andando na obediência com o Senhor, para que assim aquilo que nós pedimos a Deus, Deus vai nos honrar e nos vai colocar em nossas mãos, seja o que for, seja a sua casa própria, seja aquilo que você pediu a Deus, Deus vai colocar nas suas mãos, porque Deus escolheu você e Deus vai continuar fazendo grandes maravilhas na minha e na sua vida e vai continuar sempre fazendo. Sabe por quê? Porque Deus, quando olha para o nosso coração, Ele vê o quê? O coração obediente diante dele para fazer a obra. Para fazer a obra.
Continua, querido. Aleluia. Continua como Davi. Porque Deus vai te honrar. Vai continuar te honrando. Vai continuar nos honrando. Até o final. Eu sempre pedi a minha aposentadoria a Deus. Orava e pedia. Estava difícil. Mas chegou uma hora que chegou o momento, né? E eu sempre, quando vou orar, eu agradeço a Deus. Senhor, muito obrigado pela minha aposentadoria. Muito obrigado, Senhor. Porque eu consegui ainda me aposentar para fazer a obra do Senhor. E o Senhor, uma certa vez, usou meu cunhado no monte e falou assim: usou ele no monte, quando nós estávamos no monte, falou assim: vai trabalhar ainda um tempo para o homem, mas depois vai trabalhar somente para mim. E é o que eu estou fazendo. É muito bom ser aposentado. Acordo a hora que eu quero, faço o que eu quero, vou no monte a hora que eu quero. Muitas vezes nós vamos no monte, saímos 9 horas, vamos para o monte, nós dois. Queremos viajar, nós vamos viajar. Queremos fazer a obra, vamos fazer a obra. Vamos orar, vamos orar. Vamos fazer a obra do Senhor. Vamos estar na casa do Senhor fazendo aquilo que Deus colocou na nossa mão. Vamos fazer. Porque agora é a hora de trabalhar para o Senhor. Amém? Deus escolheu você. Deus nos escolheu. E Ele vai continuar nos honrando. E vai continuar nos honrando até o dia que Ele vier nos chamar para levar para morar lá no céu. Assim, querido, essa palavra fica aqui nessa noite. Nunca se esqueça do Senhor. Mas continue sempre na dependência do Senhor. Eu já fico aqui com a minha oportunidade. Vou levar um abraço de cada um dos irmãos para o nosso povo lá no Rio de Janeiro. Amanhã, às 18h50, nós estamos decolando aqui no aeroporto Pedro Martins. Os irmãos orem por nós, para que nós estejamos uma viagem de bênção e voltaremos novamente. Mas se for a vontade de Deus que nós não voltaremos, nós não vamos voltar. Porque tudo está no controle de Deus, irmão. A nossa vida, tudo está no controle do Senhor. Então é com Deus, irmão. Amém? Estou passando a palavra ao ungido do Senhor, pastor Valdeci. Aplausos, palmas de Deus. Aleluia. Glória a Deus.